Olá, sou Félix, consultor do Sigma, e neste módulo vamos ver os itens de indicadores de manutenção no curso de Planejador de Manutenção PCM. O indicador de manutenção é a ferramenta essencial para medir a eficiência da manutenção. Um exemplo dado aqui é os problemas que afetam a manutenção de um elevado número de hora extra, por exemplo. As horas extras vão alterar esses medidores, esses indicadores, e podem ali esconder alguma performance da sua equipe. Dentro do software Sigma, temos algumas formas de extrair esses gráficos e comparar periodicamente na sua área. Relatórios de índice de horas, por exemplo, relatórios de histórico por funcionário, relatórios de OS por funcionário. Esta tarefa deve ser feita em conjunto com o PCM, Planejador de Manutenção, a chefia ou a coordenação e a gerência, para que tenha bons medidores a mostrar no seu quadro de gestão à vista, né? E bom desempenho dos indicadores de manutenção. Através desse relatório é possível também dimensionar sua equipe, a ocupação dessa equipe ou a quantidade de OS, ou se vai precisar contratar mais funcionários. É possível ver também como estão os custos gerais desta manutenção e traçar objetivos e metas da sua área por funcionário, por exemplo, até alcançar aí 91%, 67%, que seria um dos índices mais altos para a manutenção. Devemos observar que a situação do percentual de ocupação é uma teoria para seguirmos como objetivos e metas de nossa área. Então, se eu tenho 20 funcionários, o ideal é que os 20 estejam com OS de serviço distribuída de uma forma igual a todos. Não um com 5 OS e outro sem serviço, por exemplo. Vamos ver a seguir. Temos aqui uma tela do software Sigma demonstrando um relatório de histórico por funcionário. Neste relatório é possível vermos o nome do funcionário, a hora inicial e final a ser baixada, conforme o serviço que ele executou, um percentual esperado de ocupação desta pessoa nos serviços, o total de hora trabalhada foram 185,55 horas. Então, este percentual de ocupação, ou a quantidade de OS distribuídas para ele, seria o total geral de horas trabalhadas, que dá 185, pelo total geral disponível naquela área, 202,48. Nesse exemplo, a ociosidade do pessoal de manutenção é significativamente alta. É claro que para a nossa realidade, nosso cenário de trabalho, devemos equilibrar esses números com horas e número de OS iguais para os funcionários. Também melhorar o planejamento de manutenção de quebras ou corretivas e preventivas, maior comprometimento de toda a equipe com a realização de serviços, fazer os checklists das máquinas, linhas, setores, completar ao máximo possível essas OS, inclusive no campo de observação, melhor gestão da eficiência e produtividade,
um acompanhamento diário do backlog da manutenção, que são os padrões que nós temos lá com os melhores índices da nossa área. A seguir, colocamos aqui um exemplo em gráfico de taxa de ocupação. Análise quantitativa de serviços da manutenção geral ou com retrabalhos. Então temos aqui um gráfico de colunas. Essa coluna vermelha seriam itens gerais sem funcionários ou que faltou cadastrar, por exemplo. E as outras colunas são os números de funcionários que fizeram alguma ordem de serviço. Normalmente os relatórios são feitos por filtro, tipo de OS, por exemplo, se foram retrabalhos, se foi uma corretiva, se foi uma preventiva. Vamos verificar a situação dessa OS quanto a pendências concluídas ou todas as ordens de serviço, o período dessa ordem de serviço, qual foi a data que foi feita essa ordem de serviço, o gráfico que eu quero verificar, se é tipo pizza, ou de barra, ou 3D, com ou sem legendas, né? Através desse comando de gráficos, já é possível também imprimir esse relatório e salvar esse gráfico. Uma outra forma de análise é no campo de observação das ordens de serviço. Nesse exemplo, um índice de satisfação do cliente. Então, o cliente recebe a ordem de serviço de manutenção, já feita a instalação da tomada, por exemplo, ou alguma instalação ou correção do serviço, e lá ele vai avaliar como foi feita esta manutenção. Como foi o atendimento telefônico, a sua solicitação, o serviço, a forma que ele foi feito, se a área está organizada ou limpa, se este responsável seguiu todos os procedimentos de segurança, se ele tinha capacetes e EPIs, e até sugerir uma nota para esse serviço que o manutencista fez. Esses números também vão entrar nos números gerais da manutenção, nos seus índices de qualidade. A seguir, um outro exemplo de relatório já pelo Sigma Software, com o controle de funcionários. E aqui alguns cursos que ele fez. Esse relatório vai ficar na ficha dele, com a data de início e final, e alguns relatórios que foram feitos para esse determinado funcionário, além dos itens básicos de cadastros de funcionários. Esses cursos vão habilitar ele para algum serviço de elétrica, por exemplo. Então vamos abrir uma ordem de serviço de instalação elétrica. Se ele tiver esse curso feito de reciclagem NR10, aí sim é liberado essa OS para que ele possa executar. Caso contrário, veremos um outro funcionário que tenha NR10. No corpo da OS é possível também gravarmos imagens, etiquetas de barra, se for sistema automatizado. Já podemos tirar gráficos de MTTR, imprimir essa ficha, ver alguma ausência ou as ordens de serviço que esse funcionário está envolvido. Na próxima aula, vamos ver exemplos e interpretação de indicadores de performance para máquinas. Obrigado e até logo.